Shalom, Donai, graça e paz. Hoje, boa noite, 19º dia desses 30 dias com as mãos levantadas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Como sempre gosto de dizer, né? Já vai curtindo aí o canal, acione o sininho para quando a gente fizer essas lives aí, você ser informado na hora, que hoje tem, muita coisa boa pra gente poder estar falando. 19 dias, o negócio tá voando aqui. Hoje já tive ministrando em Pinheiral, já tive também reuniões, então a gente só deu para poder entrar aqui agora à noite, Cristiano Moretti, meu amigo João Luiz, um abraço, meu querido John, Deus abençoe sua vida. Eu não aviso, eu sempre falo isso com as pessoas, só tô deixando aqui fluir nesses 19 dias, né? Não tá tendo aí nenhum tipo de aviso, a gente vai entrando aqui, quem for entrando vai pegando, mas como eu sempre falo, compartilhando com pelo menos umas 10 pessoas o link dessa live. Nós temos tido aí algumas respostas bem interessantes, bem legais aí com a galera que entra, mas não tô conseguindo fazer no horário fixo, porque não tá dando trabalho, tá demais. Hoje, depois aí de ministrar, venho aqui com vocês, criançada já tá dormindo e já vamos seguindo aqui já no top na graça de Deus. Bom, hoje o texto está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. E vamos ler o 22 e o 24. Vou pular o 23. Mas só para vocês terem um entendimento aqui que é legal de a gente poder perceber. Gálatas 5, 22 e 24 fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gosto muito disso. E a gente tem que entender uma coisa: sua espiritualidade não é medida pelos seus dons, e sim pelos seus frutos. Cara, isso é muito legal de falar, porque a gente tem vivido um tempo hoje do cristianismo, e é legal de falar isso nessa etapa ministerial, aonde muitas vezes nós somos medidos pelos números, e tem gente que não gosta muito disso. Deixa eu falar os dois paralelos disso. Primeiro, o próprio Jesus já disse pra gente de que toda árvore dá frutos. Eu acho tão interessante isso quando Jesus fala nos evangelhos, que ele fala: a árvore boa dá frutos bons, e a árvore ruim, ou a árvore má, dá frutos maus. Agora, olha que interessante. Tanto a árvore boa quanto a árvore ruim, ambas dão fruto. Então, cara, não vem com churumela. Todo mundo frutifica. Até o que é ruim frutifica, né? Então a grande questão aqui não é se vai frutificar ou não, né? A grande questão é o que vai frutificar. É isso que a gente tem que entender. Então, algo que a gente precisa compreender muito bem, que não há problema nenhum em mensurar as coisas. Mensurar, dar números às coisas. É importante a gente compreender sobre isso. Eu vejo muitas pessoas, principalmente algumas lideranças, falam assim: não, porque a gente não pode só ver a questão de números, a gente não pode só ver essa questão aí de pessoas que estão transformando o evangelho como se fosse só uma contagem e tal. Gente, entenda uma coisa: o evangelho realmente não é só uma contagem. Isso eu concordo plenamente com você. O evangelho não é só números, mas, porém, entretanto, algo que a gente tem que compreender é que sim, né, o evangelho ele é mensurado. Existe uma mensuração, existe uma métrica. Existem métricas que são feitas, quantitativos que são estabelecidos. Isso não é ruim. Por exemplo, por que você acha que Jesus estabeleceu 12? 12 é um bom número, é um número de governo, é um número que dá para você trabalhar com pessoas e é um número reprodutivo. Jesus podia ter escolhido 7, 10, 5, 15, 20, mas ele decidiu 12. E a gente vai ver isso depois quando ele vai ministrar esses 12
depois de 20 pessoas em grupos de 50, grupos de 100, para poder distribuir alimentos. Como que eles sabiam que tinham 50, tinham 100? Eles contaram, 1, 2, 3, 4, 5, para poder estar fazendo isso. Então, algo que a gente tem que compreender é isso, de que não há problema nenhum, né? O foco não pode ser esse, mas não há problema nenhum em mensurar coisas, em quantificar dentro do reino. Jesus quantificava isso, Jesus trabalhava com essa métrica. Mas, algo que a gente precisa compreender também, muitas pessoas têm se deixado levar apenas pela expressividade dos dons. O que é isso? Hoje, um dos meus dons, meus chamados, é o ministério profético, né? E as pessoas acham que profeta é aquele que revela CPF. Ah, não, porque o cara fala, você é o que tem um número tal, tal, tal. Calma, rapaziada. Calma, minha gente. Né? Profeta não é só aquele que vê CPF. Profeta não é só aquele que vê a questão do futuro. Falava hoje, estava dando uma escola hoje, né? Escola de João o Batista, que é uma aula extra dentro de um treinamento de profetas que eu estou dando. Eu falava, João Batista não tem uma profecia dele registrada no Novo Testamento, nenhuminha. João Batista não fez nenhuma operação de milagres e maravilhas, nada, nem abriu uma poça d'água no meio. Né, que a gente teve Elias lá que abriu o Jordão, Moisés, né, que abriu o Mar Vermelho, nem uma poça d'água João o Batista abriu, e é considerado profeta. Jesus chama ele de profeta. Há uma legitimidade do ministério profético dele no Novo Testamento, e ele não falou de coisas futuras, e ele não realizou nenhum tipo de milagre. Então, há algo que a gente precisa compreender também, de que a nossa espiritualidade não é medida pelos nossos dons. Se você canta, se você profetiza, se você prega, se você... Enfim, né, são mais de 30 dons. Independente dos dons que você tenha, a sua espiritualidade não pode ser medida por isso. Mas quais são os seus resultados? E sinto muito, mas em alguns momentos os resultados são quantitativos. Nem sempre, mas numa grande maioria sim. Eu gosto muito de ver Jesus quando fala do ministério dele. Jesus, quando ele inicia o ministério público dele, né, ele começa ali a pregar, a Bíblia fala que 2 discípulos de João foram caminhar com ele. Preste muita atenção nisso. Então Jesus não tinha ninguém que caminhava com ele. João o batizou, e aí 2 discípulos de João começaram a caminhar com ele, que era João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e André, irmão de Pedro. E aí, por consequência, né, João levou ele para Tiago, filho de Zebedeu, e André levou ele para conhecer Pedro, que era o irmão dele. Agora, olha como isso começou. João batiza e o legitima. Ou seja, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir da legitimação que João dá para Jesus, 2 discípulos de João, o Batista, seguem ele. Esses 2 levam ele para mais 2. Aí começa o manto. Você vai ver que em pouco tempo, esses 2, que Jesus já começou com 2, esses 2 com os quais Jesus começa, você vai ver que em pouco tempo ele já tem algumas dezenas de discípulos. Em pouco tempo, em menos de 1 ano, se eu não me engano, essas dezenas de discípulos se tornam milhares de pessoas. Eu já vi alguns teólogos falando que a partir do 2º ano do ministério público de Jesus, tinha uma multidão fixa de mais ou menos 15 mil pessoas que andavam com Jesus para cima e para baixo. Cara, 15 mil pessoas, gente, pra caramba, bicho. Né? Fala de 5 mil homens, né, de pé, né, contando aí mulheres e crianças, né, eles colocam aí às vezes essa margem de 15 mil pessoas. Mas tudo começou com 2. Que nem ele ganhou, isso é legal de falar. Jesus não ganhou os caras seguiam João. E aí, como João legitimou o ministério de Jesus, eles começaram a seguir. Então Jesus começou com pouco, foi caminhando, até ter o seu fruto, que eram pessoas. Então, é claro que a gente não pode ser mensurado somente pela nossa quantidade de pessoas, mas quem são as pessoas que você impacta? Isso tem que ter. Rodrigo, nem crente eu sou, cara. Tô aqui, entrei, alguém mandou o link, vi aqui agora esse negócio, nem sei que negócio é esse, cara, que você tá falando aí de espiritualidade, de discípulo. Não.
você tem que entender que todos nós somos chamados para impactar em algum nível. Impactar pessoas, impactar grupos sociais, né? E quando a gente fala de evangelho, aí eu tenho que afunilar aqui para os crentes. Quando a gente fala de evangelho, o que o seu chamado, ele impacta pessoas? O que ele impacta na sociedade? Qual é o grupo de pessoas que ele vai lá e punch? Eu gosto muito de falar nessa área sobre Billy Graham. Tem outras pessoas que eu vou falar, mas vou começar com Billy Graham. Billy Graham nos Estados Unidos, você tem que entender uma coisa. Quando Billy Graham morreu, ele teve honrarias de chefe de Estado. O local onde o corpo do Billy Graham foi velado, só os presidentes, chefes de Estado, governadores dos Estados Unidos eram velados. O cara era um pregador, bicho. Ele não era chefe de Estado. Então, só para você entender de como nós somos chamados para impactar pessoas. Eu vi uma vez foi da Associação Evangelística Billy Graham. Eu não sei se essa estatística foi da Associação Evangelística Billy Graham ou de uma pessoa que pegou dados dessa associação e falou. Mas eu sei que ele, Billy Graham, o ministério dele, ele pregando para pessoas, televisão, rádio, pessoalmente, enfim. O ministério do Billy Graham, ele conseguiu alcançar em torno de 500 milhão de pessoas. A gente está falando de mais de 500 milhões de pessoas. 500 milhão de pessoas. É gente pra caramba, meu irmão. O mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. O cara conseguiu alcançar 500 milhão. Não só alcançar, mas ganhar para Jesus. Foram salvas através do ministério dele. 500 milhão de pessoas. Rapaz! Nem se eu fizer live todo dia falando de Jesus eu consigo alcançar esse número hoje, né? Mas Billy Graham alcançou. Numa época, grande parte dela, sem internet. Eu penso, rapaz, se surge um Billy Graham hoje, mano. Nossa, pai. Com os recursos que nós temos hoje, meu pai. Um outro cara que eu acho legal é Martin Luther King Jr., né? E muitas pessoas falam, olha, porque ele era ativista dos direitos humanos. O cara era pastor batista, meu irmão. Vamos colocar os termos certos, né? O cara pode ser reconhecido como ativista, mas o que ele era é pastor e batista, né? Quando o pessoal fala aí, porque era o discurso, I have a dream. O nome nem era esse, era uma pregação que o cara fez. Ele fala de Moisés, ele fala de terra prometida, ele fala de libertação, termos bíblicos. E aí coloca lá, não, porque o discurso... Não, pregação, meu irmão. Entendeu? Martin Luther King também influenciou milhões de pessoas. Ele mudou o Estado de direito norte-americano. Mudou leis. Então, olha como a influência de um caso... Falei de 2 pregadores, e os 2 batistas, né? Olha só como é que os batistas influenciam o mundo, né? Esses 2 pregadores influenciaram juntos milhões de pessoas. Milhões. Então, a gente tem que ver isso. O que em nós impacta as pessoas? O que em nós transforma pessoas? Esses dias eu dei uma parada para ver e falei, caramba, quantas pessoas já alcancei? Aí peguei lá encontros que eu realizei, aulas que eu tô falando só de ministério, não vou nem contar como professor de história que eu sou, não. Peguei só a questão de evangelho. Pregações que eu fiz, né, visualizações em alguns canais. Eu sei que eu peguei uns 3 ou 4 vídeos e contei lá 10 anos que a gente fez de encontro. Eu consegui alcançar mais de 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Em poucos projetos, né? Que eram encontros anuais, né? E alguns vídeos que eu consegui alcançar lá, de ministrações. 6 mil pessoas. Hoje eu tenho, caminhando comigo, né, no meu discipulado, 104 pessoas. 104, né? Que a gente tem caminhado hoje. Diretamente no meu discipulado hoje. É só isso que você alcançou, Rodrigo? Não, tem mais gente. Mas por enquanto, estamos aí. Estamos aí nesse nível. Então já impactei milhares de pessoas. E caminho com uma centena de pessoas, né? Agora na nossa etapa aqui do dia a dia do discipulado.
Então, é algo. É bom, é muito, é pouco, mas eu tenho isso, né? Não comecei assim, né? A gente foi trabalhando. Isso são frutos. Então, quando você chegar diante de Deus, Deus não quer saber, você sapateou, você viu a bola de fogo, tapete de fogo, sapato de fogo, espada de fogo, pomba de fogo. Não, Deus não quer saber. O que ele vai falar assim, cadê os frutos, filhão? Cadê as pessoas? Quem você evangelizou? Quem você ganhou em meu nome? Isso aí a gente vai ser cobrado. Isso o Evangelho fala. Uma das coisas que nós vamos ser cobrados é pelos resultados daquilo que Deus entregou para nós. É por isso que eu acho muito interessante a gente começar a ser um pouco mais maduro, principalmente nessa fase que a gente está falando aqui agora, desses 30 dias de mãos levantadas, de a gente perceber que você não pode ser levado só pelos dons. Dom não significa caráter. Como assim, Rodrigo? Tem muita gente que tem dom, mas é um safado sem vergonha. Se você for ver, tem gente que tem um dom, por exemplo, do canto, do louvor, da adoração. Não preciso nem falar, né? Do que tem acontecido no meio gospel hoje em dia. E o cara não perde o dom. Se você ouve o cara cantando, uau! Coisa linda, maravilhoso. Mas vai ver a vida da pessoa. E olha que interessante, vou voltar naquilo que eu falei de Jesus. Jesus disse que a árvore boa produz frutos bons. E a árvore má ou ruim produz frutos maus ou ruins. Até o que é ruim produz. Até o que é ruim frutifica. Eu volto a falar isso com você. Então, se a nossa espiritualidade não tem produzido frutos, você tem que rever ela, filhão. Você tem que rever ela. Se não tem ninguém que te acompanha, você tem que rever esse negócio. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele já foi de tudo que você pode imaginar na vida. Já foi protestante, já foi católico, já foi espírita, já foi kardecista, já foi zen budista, tudo que você pode imaginar. E hoje ele se considera agnóstico. Então ele acredita em Deus, né, mas não de como as religiões trabalham. E tem um grupinho lá, que eles se reúnem, 4, 5 pessoas, né? Geralmente, inclusive hoje é dia, né? Hoje é sábado, é dia que eles vão lá, mandam uma liberdade para dentro da cabeça, chama numa breja, né? Manda ali para dentro, o álcool para dentro, e ficam conversando sobre um monte de coisa. Música, poesia, espiritualidade, outras coisas. Rodrigo, você concorda com isso? Não, eu não bebo cerveja, por exemplo, nenhum tipo de bebida alcoólica, e nem fico mandando liberdade para dentro da cabeça. Você entendeu, né? A fumacinha. Mas, até esse cara, que já rodou um monte de coisa, consegue influenciar um grupo aí de 4, 5 pessoas semanalmente. Entende? É isso que a gente tem que se atentar. O que a nossa espiritualidade está produzindo? O que a nossa espiritualidade está fazendo? E aqui deixa eu falar com vocês que às vezes não é quantitativo. Apesar de eu ter... Parece que eu vou negar tudo que eu disse. Não estou negando tudo que eu disse. Mas dá para dar para vocês perspectiva. Por exemplo, Billy Graham ganhou 500 milhões de pessoas. Ok. Mas eu li um texto uma vez falando sobre o professor de Billy Graham. O cara levou ele numa excursão com outros alunos, aonde Billy Graham foi na casa de John Wesley. Ali, segundo o próprio Billy Graham, ele conta essa história, ele teve o chamado dele para o evangelismo, porque ele colocou os joelhos dele no mesmo lugar que John Wesley orava lá na Inglaterra e falou, faz de novo, Deus, faz de novo. E fez até muito mais em cima de Billy Graham. Agora, Billy Graham ganhou 500 milhões de pessoas, o professor não. Mas se não fosse o professor, Billy Graham não teria a experiência que o transformou. Então, olha, talvez aquele professor nunca ganhou ninguém para Jesus, mas ele transformou a vida de um evangelista que ganhou milhões. Pegou o manto aí ou não? Então, tudo tem fruto. Eu não estou falando aqui de quantidade, mas resultados. Então, um cara ganhou 500 milhões de pessoas. O professor talvez não. Eu tenho certeza que ele ganhou, mas vou colocar como se ele nunca tivesse ganhando ninguém. Mas ele influenciou Billy Graham, que ganhou 500 milhões de pessoas. É isso que você tem que entender. Quem que você está influenciando, meu irmão?
Você pode não ter milhões de seguidores, beleza. Mas você tem impactado pessoas que estão ao seu redor? Você tem transformado realidades? Tem um cara que ele não é cristão protestante, ele não é evangélico. Mas eu gosto de acompanhar ele. Tem os livros dele todos, que é o Marcos Mion. Deixa eu falar sobre isso. O cara não é crente. Não é crente. Ele não é evangélico, não é protestante. Ele é católico. E católico carola, né? De fazer lá crisma no dia lá dos rituais católicos, cumprir tudo que tem que fazer, né? Passar cinza lá depois na quaresma, essas coisas todas. E ele é pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Um deles especial. Ele escreveu um livro chamado Pai de Menina e escreveu um outro relacionado ao filho dele. Eu li esses 2 livros. Posso te falar? Negócio? Vai escandalizar, não? Escandalizar também é problema seu. Esse cara fala mais de princípios cristãos, protestantes inclusive, sendo católico, do que muito líder que eu vejo aí fora. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Então, não tem a ver com a sua espiritualidade. Ah, não, porque eu vou todo domingo na igreja, eu sou dizimista, ofertante. Beleza, queridão, ó, parabéns para você, né? Mas o que isso tem produzido? Quem você tem impactado? Tem gente que não consegue impactar nem a família dentro de casa. Opa, alguém colocou aqui. Simones Fernanda. Qual o nome do livro? Pai de Menina. É topzera esse livro. William, Deus abençoe vocês. Abraço aqui de Taboão da Serra, São Paulo. Opa! Um abraço, hein, William? Eu fico tentando evitar de interagir com você, mas não consigo. Porque depois, quando eu faço o upload desse vídeo lá no YouTube, eu fico parecendo um retardado falando pra câmera e não aparecendo nada. Aqui tá aparecendo ao vivo, mas depois não aparece. Mas Pai de Menina, vale a pena você ler, né? E um abraço pessoal de Taboão da Serra, de São Paulo aí. Tamo juntos! Marcos Mion, é o cara do Caldeirão, né? Agora não é Caldeirão do Hulk, não, é Caldeirão do Mion. Vale a pena vocês lerem. Então, olha isso. O cara impacta pessoas. Não é da minha confissão de fé, mas ele impacta pessoas. E me impacta, né? Porque eu li o livro dele, os dois. Né? Um falando sobre menino, outro falando sobre menino ali também. Interessante demais você parar para pensar nisso. Quem mais você influencia? Tem um cara, como é que é o nome dele, bicho? Cantor de Rapper. Como é que é o nome do cara? Levou um monte de tiro. Meu Deus, como é que eu esqueço o nome do cara, bicho? O Eminem lançou o 50 Cent, lembrei. 50 Cent, uau! O 50 Cent eu achei muito interessante porque você olha assim, cara, estilo gangster, né? Usa drogas, tal. Um dia ele foi num podcast, não, ele foi num show, não vou lembrar, mas um desses talk shows aí, e o cara começou a conversar com ele. Cara, e aí, pra você, quando você sai, quem paga o encontro, o homem ou a mulher? Eu falei assim, o homem. Aí ele fala, quando você se relaciona com uma pessoa, você liga ou não entra em contato? Eu falei assim, no mínimo que você tem que fazer é agradecer. Aí eu comecei a prestar atenção no negócio. Eu falei, peraí, o cara não é bad boy, o cara não é papai, o cara começou ali. Nos estilos dele eu comecei a ver que ele é mais conservador do que liberal em algumas coisas. E eu achei aquilo interessante. Eu falei assim, caramba, o cara pinta uma coisa, mas acredita em outra. Né? Esses dias eu fui ver também como é que é o nome do outro lá? O velhinho? Snoop Dogg. Snoop Dogg é crente, sabia? Crente mesmo. Mas fuma maconha. Fuma maconha, né? Ele continua assim, igual o Justin Bieber. O Justin Bieber também é evangélico. Gosta de mandar uma liberdade pra dentro da cabeça também. Mas eu acho tão interessante porque ninguém é perfeito, né? Aqui eu não estou aqui a favor ou contra alguma coisa, mas só para mostrar para vocês que mesmo esses caras, que você pode ser a favor ou contra o estilo, alguma coisa, influenciam pessoas. Através das suas crenças,
e das suas formas de espiritualidade. Você pode não concordar com a forma. Eu também não concordo com a forma de espiritualidade do Snoop Dogg e do Justin Bieber. Para mim, tem algumas coisas que um crente não pode fazer. Beleza. Mas o que significa que esses caras, que eu posso não concordar com tudo, estão influenciando muito mais gente do que eu. Então, qual que é o fruto? É isso que a gente tem que entender nessa etapa ministerial. Daqui a pouquinho eu vou virar mais a chave para vocês. Mas por enquanto estamos aqui falando dessa etapa ministerial. Aí de repente você entrou aqui, Rodrigo, não sou crente, cara. Não acredito nesse negócio de Jesus e não sei nem porque eu tô aqui assistindo. Isso também é para você, mesmo. É para você também. Porque ministério não tem só a ver com um papel desempenhado dentro da igreja. Tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com aquilo que nós realizamos. Um camarada que é desenhista, por exemplo, começa a desenhar para os outros aquilo que é o desenho, que é uma habilidade que ele tem, se torna o seu ministério. Se torna algo que ele vai fazer e vai estar beneficiando outras pessoas. Pegou ou não? Um camarada que é... Esse dia eu tenho visto muitos... Eu gosto muito de humor, né? Gosto muito, demais de humor. E eu gosto muito de stand-up. Não gosto muito desses caras que ficam pavoneando por aí, não. Mas do cara limpa, roupa normal e plá, manda. Eu acho muito legal. E eu tava vendo um desses camaradas que eles começam a ganhar a vida, não é debochando dos crentes, porque eu tenho uma visão, alguns não todos, mas alguns deles eles não debocham dos crentes, eles falam situações reais. E é engraçado. Aquilo de fato acontece, aquilo de fato é prática cotidiana da religião evangélica, e o cara só ordena aquilo para poder se tornar uma coisa mais cômica, mas não é mentira, acontece de fato, né? E aí eu tava vendo aquilo e vendo alguns, eu não vou lembrar o nome do cara, realmente me fugiu aqui. Um monte de gente detonando, não brinca com ungido, tal, mas lá no meio você vê 2 ou 3, você fala, cara, eu tava em depressão e você me tirou da depressão. Poxa, cara, eu tava triste esses dias, mas eu vi o seu show e ficou muito legal. Olha que interessante isso, né, cara? Como que alguém que faz um show de stand-up, ele pode mudar a vida das pessoas através do riso. Isso também é ministério. Então, a grande questão não é se você tem um ministério. A grande questão é a quem o seu ministério é dedicado. Mas esse é assunto para outro dia. Talvez amanhã. Então, lembre-se disso, né? Sua espiritualidade não é medida pelos seus dons, mas pelos seus frutos. E Gálatas 5, né, fala especificamente quais são esse fruto, né? Que é o fruto do Espírito, não é frutos no plural, né? No texto está escrito, no texto que eu li, né? E que eu tenho que colocar nas redes sociais, fala de fruto, mas no texto de Gálatas 5:22 fala o fruto do Espírito, não são vários frutos, é um fruto com vários gomos, igual a mexerica, né? Então é isso que você tem que entender. Eu gosto sempre de deixar vocês orarem, tá, gente? Mas hoje aqui já tô vendo que vai estar dando 10 horas. Hoje eu me empolguei, falei pra caramba. Porque dia que eu prego, eu entro no modo pregador. Aí eu já tava pregando, falei hoje de 3 horas da tarde a 6 horas da tarde, então entrei hoje aqui no modo pregador, né? Não vou... Eu gosto sempre de pedir que vocês coloquem seus pedidos de oração, mas hoje eu não vou pedir não, né? Vou direto aqui já orar por vocês aqui, lembrando, né, que vocês que vão assistir a gravação, porque aqui agora eu tô ao vivo, mas você que vai assistir a gravação aí, você sim pode escrever seu pedido, que eu leio todos os comentários, mas agora não vou pedir não, senão eu vou passar de meia hora aqui com vocês, não é a minha intenção hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja, permaneça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ah, Deus, que o Senhor possa levar os teus filhos a um novo nível, que nós possamos entender que existe o fruto do Espírito e isso traz resultados, e esses resultados muitas vezes são mensurados. Que o Senhor derrame da tua bênção sobre cada um, seja aquele que já é cristão, serve ao Senhor, que eles possam entender que aquilo que o Senhor colocou na vida deles tem que impactar pessoas. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que eles possam entender que eles estão nessa terra para cumprir um propósito. Ah, meu Deus, e eles podem tentar correr, mas o propósito vai encontrar a vida de cada um deles. Que o Senhor continue derramando da tua bênção, derramando da tua graça, que cada um encontre o seu propósito em Deus,
pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beleza, gente? Ó, o pessoal colocando aí também. Como é que eu faço para ver? No meu perfil, Rodrigo Matias 7, tem um link. Lá você tem todas as minhas redes sociais. Tem lá o link do YouTube. Só clicar lá que você vai ver lá todas as nossas lives lá gravadas, beleza? Que eu não deixo todas as lives gravadas aqui no Instagram, não. Tamo junto. Amanhã, em algum horário, que eu não sei qual, mas antes de meia-noite, a gente tá aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7. Hoje eu vi que entrou muita gente nova, hein? Eu tô vendo que tem muita gente nova aqui que não me segue. Siga aí, Rodrigo Matias 7, né? Que vale muito a pena. E assim que a gente fizer o upload, você pode também compartilhar no YouTube. Ó, Jackson aqui de Resende. Hoje tem gente do Taboão da Serra, Resende e outros lugares aí também. Um abraço, gente. Até amanhã, todos os dias. Até o dia 30 de agosto. Estamos aqui no meu perfil, Rodrigo Matias 7, sempre com as mãos levantadas. Paz, Deus abençoe.